Sim. Sim, ok, obrigada. Então, eu hoje vou trazer uma muito breve análise das principais barreiras que as pessoas neurodivergentes enfrentam, tanto nas escolas como nos centros de formação, e, acima de tudo, estratégias práticas que podem começar a ser aplicadas por vocês imediatamente. Eu vou falar enquanto investigadora, formadora e também da minha experiência enquanto pessoa autista. E aí temos que Começando então pela Associação Portuguesa Voz do Autista, nós somos uma ONG composta por pessoas autistas adultas, pais de crianças autistas e profissionais de saúde e educação. A nossa missão é providenciar uma plataforma para as diversas vozes de pessoas autistas em Portugal, assim como promover a aceitação e inclusão das pessoas autistas nas suas comunidades. Relativamente à Impact SAI, é uma empresa social, como já foi dito, foca-se em investigação aplicada e formação. Temos uma rede de cerca de 20 especialistas externos, neurodivergentes, especialistas nas suas áreas a nível internacional, e trabalhamos com mais de 50 parceiros europeus, com o objetivo de transformar os sistemas educativos e formativos, usando não só o conhecimento científico, mas também a experiência vivida de todos nós. Portanto, nós trabalhamos em diversos contextos, eu trouxe apenas um exemplo de cada um. Nós apoiamos escolas, universidades e equipas formativas através de metodologias inclusivas, desenhamos currículos, damos apoio no desenho pedagógico, auditorias e formação especializada. Entrando aqui no nosso tema de hoje, antes de entrarmos na parte prática, aquela parte que todos estamos sempre à espera de saber, vou começar só por um pequeno alinhamento de conceitos, e começando aqui pela questão da neurodiversidade e neurodivergência, que muitas vezes são utilizados como sinónimos, mas não são. Então, o termo neurodiversidade surgiu inicialmente dentro da comunidade autista online, como resposta ao modelo médico da deficiência, que historicamente tratou as diferenças neurológicas como algo a corrigir ou a curar, e reconhecendo que ser neurodivergente implica também barreiras e incapacidades invisíveis, nós defendemos o modelo social da deficiência, onde o problema não se centra no indivíduo, mas nos ambientes e nos sistemas que não acomodam estas variações e diversidades funcionais que existem. Quando falamos em neurodivergência, referimos-nos a todos os neurotipos que divergem do funcionamento considerado típico. Isto pode incluir autismo, PHDA, dislexia, dispraxia, Tourette, entre várias outras formas de variação neurológica. Nós sabemos hoje que cerca de 20% da população é neurodivergente e por isso devemos assumir que qualquer turma ou qualquer grupo é neurodiverso, mesmo que não exista informação oficial ou não tenhamos informação de diagnósticos comunicados. Portanto, a diversidade cognitiva está presente, quer seja reconhecida, quer não. Portanto, os pontos-chave aqui são que as neurodivergências não são doenças e cada pessoa manifesta o seu neurotipo de forma única, forma diferente. Costuma-se dizer que quem conhece um autista, e é exatamente isso. Muitas vezes não é possível para alguém sem informação específica reconhecer perfis neurodivergentes e por isso são consideradas deficiências invisíveis. Um, e, mais uma vez, uma parte significativa da população neurodivergente não tem diagnóstico ou não sabe que é neurodivergente, sobretudo mulheres, pessoas não binárias e pessoas pertencentes a minorias étnicas ou sociais, devido a uma enorme dificuldade de acesso baseada em estereótipos. Então, eu vou apresentar o que é que nos dizem os estudantes neurodivergentes primeiro sobre o que é que não está a correr tão bem nas escolas e nos centros de formação. Portanto, para muitas pessoas neurodivergentes, estar numa escola ou num centro de formação é verdadeiramente um pesadelo sensorial, não é um exagero.
Além do desconforto que nos causa, há também uma dor física e uma sobrecarga constante que temos que gerir ao mesmo tempo que tentamos aprender, interagir, cumprir as expectativas do contexto, etc. Portanto, enquanto um aluno típico, neurotípico, pode ignorar o ambiente e focar-se no que tem que se focar, um aluno neurodivergente está a processar todos os estímulos em simultâneo. Desde o barulho que parece que nos atravessa o crânio, as luzes fluorescentes queimam os nossos olhos, os toques, mesmo sem querer, no corredor, que a nossa pele fica a doer o resto do dia, muitas vezes. E, portanto, todas estas pequenas coisas que são muito, na verdade, acumulam-se e são completamente invisíveis a quem está de fora, não é? Quem não vê. Ai, peço desculpa, passei à frente. Portanto, outra barreira muito presente é o conhecimento ou desconhecimento, não é? O conhecimento desatualizado ou completamente incorreto sobre neurodivergência. Ainda existe muito a ideia de que determinados comportamentos são falta de educação, má vontade, desinteresse, etc. Mas aquilo que muitas vezes é interpretado como um comportamento disruptivo é, na realidade, uma resposta direta às nossas necessidades, que são necessidades humanas, não são especiais, que não estão a ser atendidas. E quando há uma interpretação errada do que se está a passar, o que acaba por acontecer é que se aplicam esses rótulos capacitistas, ignoram-se as reais necessidades da pessoa, às vezes com castigos e humilhações, e acaba por acontecer a exclusão do aluno neurodivergente. Ou seja, aqui a questão não deve estar centrada no aluno, mas sim na leitura que fazemos do seu comportamento, que é uma boa notícia, porque a leitura pode sempre ser corrigida. A outra questão é a grande falta de formação. Portanto, sem formação específica, a docentes, assistentes e pessoal auxiliar, nunca vai ser possível estes profissionais conseguirem identificar as crises, ajustar os tipos de comunicação, adaptar atividades e por aí fora. Portanto, é muito importante essa formação em práticas neuroafirmativas e que vai ser a base da mudança para podermos realmente começar a falar em contextos inclusivos, mais do que qualquer outra coisa, deve começar por aí. E aqui, por último, mas não menos importante, a questão da violência e do bullying, tanto por parte de pares como, infelizmente, por vezes de professores também, ou de figuras da autoridade. Este continua a ser um problema enorme e profundamente negligenciado. A probabilidade de uma pessoa autista sofrer violência física, psicológica ou sexual é significativamente maior do que a de uma pessoa neurotípica. As consequências são solidão extrema, depressão, ansiedade, capacitismo internalizado, doença física, práticas autolesivas e ideação suicida. Nós sabemos hoje que o risco de suicídio é até 19 vezes superior na população autista. E, portanto, estes números mostram que não estamos perante casos isolados, estamos perante falhas muito, muito graves no ambiente social e educativo também, e na forma como tratamos os alunos neurodivergentes, sejam eles crianças ou adultos. Portanto, lembrar que nada disto é inevitável. Estas barreiras são o resultado de falta de formação e políticas desadequadas, mas tudo isto pode ser mudado. Portanto, o que é que nos dizem sobre o que corre bem? Porque algumas coisas também correm bem. Falam-nos, em primeiro lugar, numa maior abertura, cada vez maior, das escolas e centros de formação que mostram interesse em aprender sobre o paradigma da neurodiversidade e em atualizar as suas práticas, e acho que é o caso de todos nós também que estamos aqui hoje. Em segundo lugar, salientam a importância de professores a nível individual que fazem mesmo a diferença nos seus percursos, que os ouvem, que ajustam as suas práticas, portanto, que apoiam o estudante neurodivergente como mais ninguém faz. E, finalmente, mencionam o acesso a acomodações razoáveis, que
em teoria, em teoria deviam ser mais disponibilizadas do que realmente são, ainda que muitas vezes sejam, normalmente elas só são mesmo fáceis de conseguir para pessoas neurodivergentes com níveis de suporte mais altos. Então, o que é que nos falta então fazer para resolver estas questões? Em primeiro lugar, começar pela identificação funcional e não diagnóstica, essa seria a primeira mudança, ou seja, perguntar aos alunos quais são as suas necessidades específicas, ajustar o que podemos ajustar com base nessas necessidades e aplicar as acomodações necessárias sem esperar diagnósticos médicos. Este é o primeiro passo, porque, como já vimos há pouco, muitas pessoas da comunidade neurodivergente não têm acesso ao diagnóstico. É, na verdade, um privilégio conseguir um diagnóstico hoje em dia. A formação precisa de ser contínua, prática e, idealmente, ministrada por profissionais com experiência vivida. É aqui que se passa da teoria à capacidade real de intervenção. É preciso ter muita atenção a entidades que dão formação sobre a inclusão, mas que essa formação está assente no modelo médico e capacitista da deficiência. Devemos investigar bem os nossos fornecedores de formação. E finalmente, para acontecer assim uma transformação verdadeira, não nos podemos basear em medidas individuais ou ajustes pontuais para resolver situações. Portanto, quando nós assumimos que o modelo pedagógico, social e cultural do estabelecimento de ensino ou de formação está centrado no estudante, é aí que conseguimos diferenciar as instituições inclusivas das que apenas estão a reagir, a mitigar problemas. Temos aqui algumas sugestões do que pode ser feito e se há algo assim de muito prático que podem levar daqui hoje são 5 medidas que eu vou apresentar rapidamente e foram escolhidas porque são simples, são gratuitas e têm impacto imediato no bem-estar e também no desempenho dos alunos. Portanto, começar por permitir a autodeclaração de necessidades, sem exigir o diagnóstico, como falámos. Também muito benéfico criar um ponto de contacto único para estudantes neurodivergentes, evitando que tenham de explicar a mesma coisa a 5 serviços diferentes, porque por vezes cai nos ombros do estudante neurodivergente ter que ir falar com este professor, com a secretaria, com isto, com aquilo, e está constantemente a ter que explicar a sua situação, quando nós sabemos que existem diferenças de comunicação muito substanciais e é um peso que não deveria nunca cair sobre ele. Devíamos também permitir dispositivos de regulação discreta, como fones de cancelamento de ruído, fidget toys, são aqueles brinquedinhos para ter na mão, para mexer as mãos, óculos de sol, ou aqueles óculos com filtro laranja, etc. Ver individualmente a cada caso o que é que a pessoa precisa e o que é que é possível fazer ou não. Portanto, estes dispositivos de regulação são importantes. São para nós tão importantes como para uma pessoa que usa óculos usar os seus óculos. E, portanto, da mesma forma que não pediríamos a alguém para deixar os óculos fora de uma sala, também não devemos pedir para o estudante neurodivergente deixar os seus fones com cancelamento de ruído, por exemplo, fora da sala. Outra prática é autorizar a gravação áudio das aulas, não dizemos vídeo, mas áudio, porque é uma boa prática universal e é muito importante para quem tem diferenças de processamento. Na verdade, não é processamento lento, porque nós estamos a processar muito mais informação do que um cérebro neurotípico e, se pensarmos assim, até na verdade é muito rápido. E, finalmente, disponibilizar os materiais antecipadamente, os slides, as leituras, antes de tudo o que for possível antes da aula, para o aluno ter tempo para se preparar ao seu ritmo, ler e poder participar na aula, porque se a informação vem toda assim, primeira vez e de forma oral, ainda por cima, vai ser muito difícil que esse estudante consiga participar.
Eu lembro que tanto a Impacto SAI como a Associação Portuguesa Voz do Autista apoiam tanto as escolas como centros de formação na criação de ambientes neuroinclusivos. Nós fazemos formação certificada, auditorias, apoio na criação das políticas internas e apoio a projetos europeus. E quero fechar com esta ideia de que a diversidade cognitiva não é um problema a corrigir, é a realidade social e a realidade nas escolas, nos centros de formação, é em todo o lado, quer nós tenhamos conhecimento que está a acontecer ou não. Portanto, quanto mais cedo qualquer instituição cria infraestrutura para essa variabilidade, melhor todos ficamos. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e se houver questões,